Olá, tudo bem com você? Morar em condomínio nunca foi tão comum, mas também nunca pesou tanto no bolso. Aumento nas taxas, custos que não param de subir e uma pergunta que todo morador já fez. Afinal, para onde está indo esse dinheiro? Eu sou Cleusane Lotti e esse é o Morar 360, um espaço para entender com clareza e responsabilidade tudo o que impacta o morar bem. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que afeta diretamente a vida de milhares de pessoas. Quanto custa morar em condomínio? E por que está ficando tão caro? Para essa conversa eu recebo a administradora de condomínios, Núbia Costa, que vai nos ajudar a entender na prática o que está por trás desses números. Núbia, seja muito bem-vinda. E quando a gente fala de aumento de condomínio, a sensação geral é de que tudo está mais caro, mas pouca gente entende de fato o que compõe essa conta. Você que tem experiência e expertise na área, conta pra gente. Tudo bem, Cleusane? É um prazer estar aqui com vocês, é muito bom ter esse bate-papo, né? E isso porque é esclarecedor, a gente explicar direitinho como é que funciona as taxas de condomínio, de onde provém os custos, né? Para as pessoas ficarem mais tranquilas e ser mais transparente a composição do custo. E realmente o condomínio tem ficado mais caro, ele tem subido acima da inflação. Esse ano 2025, por exemplo, a 2026, a gente teve uma inflação em torno de 4,5%, 5%, né? O IPCA em torno de 4 e pouco, e os condomínios subiram em média 7,5%, 8%. E eu estava vendo uma pesquisa no Brasil que nas grandes capitais subiu até 9,5%, 10% a taxa de condomínio. E eu entendo assim, o que eu vejo que tem dado essa diferença tão grande em relação à inflação e ao IPCA é mais a questão do custo de funcionário. É isso que eu ia te perguntar. O que pesa mais hoje no custo do condomínio? Hoje, 60% a 65% da taxa de condomínio, quando um condomínio tem portaria 24 horas, é os colaboradores. Porque o custo da folha salarial hoje no Brasil é muito alta. Porque você não paga só o salário. Você tem o salário, você tem os encargos, você tem os benefícios, vale transporte, vale alimentação, seguro para o colaborador, né? Então, assim, o custo dos encargos e da folha de pagamento, ela é alta. Às vezes o colaborador mesmo não ganha tanto. Mas para o condomínio, para a empresa, isso é pesado. E ele compõe em torno de 60% a 65%, quando o condomínio tem portaria 24 horas. Isso é interessante que também o custo eleva de acordo com a região, né? Porque Sim. tem aí os acordos, né? Os dissídios coletivos. Isso. Que às vezes muita gente não sabe, são os custos invisíveis. É isso aí. Porque você tem os benefícios que às vezes não está na CLT. Então, por exemplo, aqui na convenção coletiva da região nossa, você tem que pagar um vale transporte, um vale de alimentação, você tem um seguro que você tem que pagar também para o sindicato. Então, é um custo que não está na CLT e que não está no custo básico. Mas quando você vai para o condomínio, você tem que incluir isso na taxa. E a gente vê, por exemplo, assim, você pega a inflação de 4,5%, 5%. Mas se você pega o reajuste hoje, desse ano, do salário da categoria, foi 7,5%. E você tem que reajustar os 7,5%. Então, isso pesa muito na composição do custo do condomínio. E aí, além disso, você tem água, você tem luz, contratos, né, de prestação de fornecedores, serviço. né? Isso. E então, nós não temos só a questão da mão de obra como vilão. Nós temos também a manutenção do condomínio, como água, energia elétrica, que subiu demais. E os contratos normais que a gente tem, né? E fora a manutenção. Com certeza. E quanto mais tempo o condomínio tem, né? A manutenção vai aumentando. E o importante é isso, assim, o diferencial de você ter um condomínio caro ou barato, né, um custo elevado, é como é que você vai gerir esse condomínio. Como é que ele está sendo gerido? A diferença muito está nisso aí, porque se você faz uma gestão bem feita, você consegue negociar contrato, você consegue acompanhar manutenções preventivas, você não tem um susto de uma despesa alta de uma vez, você vai fazendo aquilo aos poucos para o morador, para o proprietário não sentir aquela despesa. Então, se você faz um planejamento financeiro, é um diferencial para um condomínio bem gerido. E aí que eu acho que entra uma boa administração. A diferença de você ter uma administração bem feita e uma administração mal feita. Inclusive, aí eu entro numa questão que muitas vezes, enquanto síndica eu posso falar, muitas vezes o maior obstáculo está justamente no morador. Quando a gente vai fazer o orçamento, né, o planejamento orçamentário, que a gente projeta aí, então, naquele momento, ele não está enxergando que a energia vai subir, que nós temos todo ano o dissídio, que vai influenciar sobre a mão de obra que a gente contrata. Eu escuto muito em condomínio assim, né? Ah, mas o meu salário não subiu isso.
Porque às vezes a pessoa é empresário ou é um aposentado, aí ele quer subir o condomínio de acordo com o salário dele, mas as despesas não acompanharam, o aumento da despesa foi maior. O que a gente tenta de alternativa para poder não subir tanto o condomínio é fazer essas negociações. Então, por exemplo, nos condomínios que a gente administra, o que a gente está tentando fazer? Negociar a compra de energia. Então, você comprar energia mais barata para reduzir, porque a energia subiu demais. Quando ela vai para a bandeira vermelha, essa bandeira amarela e vermelha, ela vai lá para cima. Condomínio, por exemplo, se ele é mais antigo e tem aquecedor solar que é aquecido via energia, a conta de energia sobe assim. E é estratosférica. Então, o que a gente tem feito? Comprar essa energia mais barata para poder reduzir o custo. É onde você tenta fazer uma gestão diferenciada. Aí você entra na questão seguinte, e muita gente também confunde o papel da administradora com a função do síndico. Com certeza. E isso é um o problema. risco. É um problema. Como é que diferencia com os síndicos que estão nos ouvindo, por exemplo, e os moradores, né? Sim. Porque essa confusão, ela vai tanto de quem paga, né, quanto de quem contrata. É uma questão que é de educação, educar, explicar e esclarecer para o morador, para o síndico, qual que é o papel dele. Que às vezes nem o síndico, quando assume, ele sabe qual que é o real papel dele. Então, o trabalho que a gente tem é fazer dar essa explicação e dando as coordenadas, porque a administradora, ela não tem um papel e nem pode executar nada. Ela está ali para ser o braço auxiliador do síndico. Ela auxilia o síndico, orienta o síndico e os moradores daquilo que pode, do que a lei fala, aí você faz a parte burocrática, a emissão de boleto, a prestação de conta, mas as decisões do dia a dia do condomínio é o síndico que tem que tomar. O que precisa ser feito? É o síndico que tem que resolver. Precisa ser feito, precisa de um orçamento. Aí o administrador pode auxiliá-lo naquele orçamento. Mas não é a administradora que toma a iniciativa. A iniciativa tem que vir por parte do condomínio, ou através do síndico, ou através de uma assembleia. E aí, a partir daí, a administradora vai auxiliar, baseado naquela solicitação, vai dar o auxílio ao síndico ou aos moradores sobre aquele serviço a ser executado. Então, e às vezes eles acham que a administradora tem que fazer, liga pra gente, aí você fala assim, eu preciso trocar uma lâmpada no meu hall. Às vezes é uma coisa mais simples, a gente até faz, mas tem coisas que a administradora ela não tem autonomia, ela tem que passar para o síndico tem que autorizar, e aí sim a gente fazer o trabalho. Liga para ela, tira os juros para mim. A administradora não tem autonomia de tirar juros, de tirar multa, só a assembleia, nem o síndico tem autonomia para tirar juros e multa. Verdade. Então, assim, e aí a gente não tira, acha ruim, mas isso é ruim de jogo. Falei, o problema é que é uma coisa onde começa o meu papel e termina o meu papel. A gente tem que respeitar isso. E muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento, de esclarecimento, confundem esses papéis, né? E às vezes acha que a gente está fazendo um trabalho ou não fazendo um trabalho bem feito por causa disso. Aí entra naquela questão. Quando o custo sobe, muita gente pensa que é a má gestão. Sim. Mas nem sempre é assim, né? Não. O custo pode subir, igual eu falei com você. Se a gente vai viver num momento da economia onde tudo teve um aumento, ele tem que subir com aquele aumento. E eu vejo também muitas vezes assim, você chega a um condomínio poder fazer um reajuste, você faz uma assembleia anual. Então, todo ano a gente faz um reajuste do condomínio. Aquela assembleia da obrigatória. Isso, ordinária. E aí tem condomínio que não quer reajustar. Eu falei, gente, é melhor vocês reajustar 5%, 6% todo ano do que você ter um reajuste de 15% de uma vez só, 20% de uma vez. E às vezes a Assembleia é soberana. A gente dá explicação, a gente orienta, mas quem decide são os condôminos. Então eu já tive condomínio que decidiu não aumentar, mas no outro ano sofreu um reajuste de quase 20%. Aí eu fui na ata, busquei, falei, tá vendo que ano passado vocês não quiseram reajustar? É melhor você reajustar um pouquinho todo ano, que não pesa no bolso, do que você sofrer um aumento muito alto que você não está esperando de uma vez só. Então é uma questão de você também ter essa comunicação e tentar explicar, esclarecer para o condômino e para o síndico, né? Mas você sabe que nessa disputa que hoje a gente tem muito síndico profissional, sim, né? Sim. E também tem os síndicos orgânicos. Talvez o síndico orgânico ou o síndico morador, voluntário, ele, por falta de conhecimento, na maioria das vezes. Ele tá ali, às vezes, para poder cumprir tabela, né? Já o síndico profissional, muitas vezes eu percebo isso, ele já entra com essa promessa de não subir ou reduzir custos. Exatamente para poder ter voto. Isso aí é. E é complicado. E é uma armadilha. Uma armadilha. Por que acontece? Hoje no Brasil, né, a gente vê assim, nada reduz preço. Até hoje, na minha experiência de administração de condomínio, a não ser que você tenha cortar, por exemplo, condomínio que tirou a portaria 24 horas de porteiro físico para portaria remota, você tem uma redução.
Se você mudar, fazer uma alteração no modus operandi do condomínio, aí você consegue reduzir. Mas reduzir por si só, a não ser que você tenha uma despesa muito contrastante daquilo que existia antes, é difícil reduzir. Eu já tive casos de condomínios que, ao mudar de síndico, mudar um pouco a gestão, a gente conseguiu reduzir, porque é um síndico que olhava mais com cuidado, trabalhava mais os orçamentos, a gente conseguiu reduzir. Mas a gente não tem isso na grande maioria, porque os contratos, você tem um contrato mensal de elevador, é mais ou menos padronizado. Contrato os funcionários, é padronizado. Água e energia é igual para todo mundo. Então, o condomínio é muito parecido. Então, o que vai diferenciar uma taxa? Eu falo assim, mas o meu condomínio é alto, o do meu vizinho paga um condomínio bem menor. E é a mesma coisa. Eu falei, quantas unidades tem? Porque a despesa é a mesma praticamente. De um condomínio de 20 unidades para um condomínio de 60 unidades. Se você tiver portaria 24 horas, são 4 porteiros, uma faxineira. Se você pegar essa despesa e dividir para 20, vai ser um valor. Você pega essa despesa e divide para 5, 40, vai ser outro valor. Então, as pessoas, às vezes, olham só o valor e não entendem como é composto isso, como é que é feita essa conta. Então, assim, o que eu tento nas assembleias é fazer uma apresentação bem didática. Eu levo PowerPoint, faz a apresentação bem didático mesmo assim, gente. 10 mil, divide por 20 é tanto. 10 mil por 40 é tanto. Para as pessoas entenderem. Porque condomínio é rateio de despesa. Matemática, eu falo 2 e 2 só dá 4. Não tem jeito de dar 5. Então, não tem jeito. Existe algum erro de gestão que acaba encarecendo o condomínio sem necessidade? Eu acho que é a falta de planejamento financeiro. Se você não tem um planejamento financeiro, né? Se você não faz uma previsão orçamentária dentro da realidade com cuidado para aquele ano, aí sim você tem aquilo que pode encarecer o condomínio, porque você às vezes não negociou um contrato, não fez uma previsão de uma despesa que pode acontecer, ou que você subestimou aquela despesa. Então, você tem que estar estudando. Eu, por exemplo, como é que eu faço? Eu sempre estudo a realidade dos últimos 12 meses do condomínio. E tento trazer para os últimos 3 meses, para ver se vai bater o que aconteceu nos últimos 9 para os últimos 3, que é mais próximo da realidade. Mas eu tenho que pegar os últimos 12, porque eu tenho que pegar todo o histórico de um ano, férias, 13º, a despesa do ano todo. Então, a gente tenta bater se tem, por exemplo, o que dá muita diferença é água, por exemplo, principalmente condomínio novo. Então, você começa um condomínio, tem pouco morador. Começa a mudar mais moradores, o consumo de água vai aumentando. Então, e água dá uma diferença muito grande. Então, quando você faz a previsão de um condomínio novo, você faz uma previsão da água menor. Então, você vai explicando, vocês gastavam 2 mil de água, hoje vocês estão gastando 5 de água. Então, só de água você teve um reajuste aí de mais de 200%, 150%. Então, você tem que fazer uma adequação realmente em relação àquela taxa. Tem uma outra questão também que pesa muito, com relação à conservação do condomínio. As vistorias, a manutenção, porque a gente sempre preventiva. E não é a nossa cultura. Infelizmente. Quer esperar estragar para consertar. Principalmente nos prédios mais antigos. Pra você ter ideia, eu tenho dificuldade, às vezes, em alguns condomínios, de fazer a manutenção de limpeza de caixa d'água, teste de estanqueidade. Aí eu tenho que falar, olha, deixa eu te falar, o teste de estanqueidade e a caixa d'água não é uma opção, é uma obrigação. Então, assim, não tem como você falar assim, não quero fazer, tem que ser feito. E tem síndico que ainda reluta, não precisa, a água tá limpa, não precisa limpar a caixa d'água. Então, assim, pode ser o básico, que é uma água que ele consome, às vezes ele não quer fazer a limpeza. O teste de estanqueidade do gás, que é uma questão de segurança. Todo ano você tem que fazer. Tem síndico que tem uma relutância enorme. Não preciso, não tô sentindo cheiro de gás aqui, não. Então, assim, você tem que ter... Eu falo assim, eu tenho uma amiga que falava assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Você vai ali falando, até convencer a pessoa a fazer. Então, principalmente, aí você imagina uma preventiva de uma bomba, de um portão. Não quer gastar. Porque aí você vai onerar o condomínio, mas você vai reduzir lá na frente, que você vai diminuir o valor que você vai investir no condomínio para frente, né? Então, é uma questão cultural mesmo, é complicado. Existe alguma forma real de reduzir o valor do condomínio sem comprometer a qualidade dos serviços? Mas segura aí que essa resposta vai ser daqui a pouco no próximo bloco, é rapidinho. Pode deixar. Olá,
estamos de volta com o Morar 360, hoje recebendo aqui a administradora de condomínios em Governador Valadares, Minas Gerais, Núbia Costa. Núbia, o custo do condomínio não é apenas um número, ele reflete escolha, gestão e principalmente responsabilidade coletiva. Mais do que buscar economia, é preciso ter responsabilidade. Com certeza. E todos os síndicos estão preparados para essa responsabilidade? Eles enxergam essa necessidade? Eu acho que todos, assim, a gente está abrangendo muito, né? Eu acho que hoje, de uns tempos para cá, eles têm tomado mais consciência em relação a isso. Mas ainda a gente vê síndico que está ali, caiu de paraquedas porque ninguém quis ser síndico. No interior ainda tem muito isso, que ainda tem uma dificuldade com a questão do síndico profissional, porque, por questão de custo, né? Às vezes quer economizar no custo. E aí escolhe um morador que às vezes não está preparado ou não tem tempo. Hoje a maioria dos moradores no interior, né, dos condomínios que eu administro, são empresários, advogados, médicos, juiz, promotor. Então, assim, todo mundo a maioria tem uma ocupação, o dia é muito corrido, tá todo mundo com as responsabilidades. Você tem família, você tem filhos, você tem trabalho, e o condomínio é mais um. E se tiver que deixar um para trás, é claro que a pessoa vai deixar o condomínio. Então, assim, dificulta às vezes o síndico orgânico, às vezes ele tem essa dificuldade justamente por causa do tempo mesmo. Não é porque a pessoa não tem responsabilidade ou porque ela não preocupa. É porque às vezes falta tempo para a pessoa resolver. Porque hoje o tempo é um recurso assim, escasso para todo ser humano, né? E é igual para todo mundo, então é um negócio complicado, não dá para você comprar nem aumentar o seu tempo. Então, eu vejo essa dificuldade deles terem esse tempo. Então, eu acho que não é nem responsabilidade. Graças a Deus, nos condomínios que eu administro, eu não tenho esse problema da responsabilidade. Síndico não tem responsabilidade, não está nem aí, não. São todos, a maioria, preocupados. O que falta, às vezes, é tempo para poder ajudar a gente a resolver, sabe? Agora, na questão da responsabilidade, aí você já deu a entender, já mostrou de forma bem clara a questão da responsabilidade da administradora. Sim, sim. Então, e assim como os síndicos que estão preparados, nós também temos muitos administradores de condomínio que não estão tão preparados. Isso, para você, por exemplo, que eu conheço o trabalho, esse know-how todo, como é que é difícil precificar? Muito. Eu falo que a gente tem vivido essa dificuldade de valorização do trabalho da gente, né? O trabalho que a gente faz, eu falo que a responsabilidade que a administradora tem em relação ao condomínio é muito grande. Você imagina, a gente administra condomínios que no mês passam dentro da conta 200, 300, 400 mil reais. E você está administrando aquele valor ali junto com o síndico, mostrando como é que faz, fazendo pagamentos, recebendo, fazendo a prestação de conta, orientando como poderia ser gasto ou não, o melhor gasto, ajudando os orçamentos. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Você tem, por exemplo, a nossa administradora, a gente não terceiriza mão de obra, mas a gente faz a folha de pagamento para os condomínios. Então, você ter ali um trabalho de responsabilidade em relação à questão trabalhista, de não criar um passivo trabalhista para o condomínio, de não ter um erro ali. Só isso, o custo disso, às vezes, ele não é mensurável, né? Porque você imagina, nós temos 18 anos de administração. Já passaram, eu nem sei de falar quantos funcionários de condomínio já passaram sobre a nossa responsabilidade. Nós tivemos, nesses 18 anos, 5 processos trabalhistas dos condomínios. O condomínio ganhou 5 processos. Então, assim, isso é uma coisa que é difícil você mensurar o preço, mostrar, porque você só dá valor depois que o problema acontece e você resolve. Se o problema não acontece, você não consegue mensurar o quanto aquilo vale. Então, essa responsabilidade de mostrar, olha, é um trabalho que tem que ser valorizado, e a gente vê a proliferação de às vezes, administradoras que acham que administrar é pagar conta, receber conta e emitir boleto. Existe também uma questão que a gente percebe, que hoje com a tecnologia nós temos aplicativos que fazem essa parte aí. Burocrática, mas ela é mínima, ela não mínima. É tudo. Ela não é tudo. A parte mais difícil não é o sistema. Eu falo que, por exemplo, a dificuldade maior que a gente tem na administradora não é emitir boleto e fazer prestação de conta. É você lidar com o dia a dia do condomínio. É você ajudar o síndico a resolver problema, a mediar conflito. Porque a administradora acaba entrando nisso. A hora que o síndico está com algum problema com algum morador, a primeira pessoa que ele vai entrar em contato é com a gente. Me ajuda a resolver isso. Fulano me ligou. Tá com problema. Ciclano tá brigando com Beltrano. Eu tô tendo problema na garagem. Como é que eu faço?
E aí que entra a administradora para poder auxiliar, orientar o síndico como resolver esse tipo de problema. E essa é a parte mais difícil. E isso tem aumentado muito. Eu falo desde a pandemia para cá, os conflitos em condomínio aumentaram demais. E mediar esses conflitos, ajudar a resolver essa questão de pessoas, de relacionamento, é o que é a parte mais difícil. Porque, como você falou, emitir boleto, fazer prestação de conta, o sistema faz para você. Né? Então, você consegue fazer isso. Aí você consegue equilibrar todo mundo na mesma régua. Agora, essa assistência, que depende da pessoa, do acompanhamento, da parte pessoal, isso é um preço que você não consegue mensurar. E aliás, aí baliza você, às vezes, para a régua de baixo. E, aliás, essa é a maior dificuldade que o síndico tem. Porque, às vezes, até o próprio conselho não se qualifica, não busca informação. Sim. E ainda acha que a gente está no condomínio, acha ainda que a administração é como eu faço na cozinha da minha casa. Isso aí, é isso aí. E não consegue enxergar os riscos jurídicos que nós temos. Com certeza, com certeza. Porque você responde por aquilo ali, você está ali para poder dar um respaldo jurídico, né, de orientação em relação à convenção. Eu, por exemplo, eu tenho um departamento onde, por exemplo, notificações, eu passo para um advogado fazer para a gente as notificações. Eu não faço notificação, chat GPT, copia e cola. Isso aí qualquer um faz hoje. A gente faz baseado com a experiência. Então, assim, já aconteceu de síndico querer notificar e a gente estudar o regimento, a convenção, falou, olha, vamos com cautela em relação a isso. Aí isso aqui você pode fazer, isso aqui não tem como a gente entrar nessa seara. Então, essa assessoria é que ela é difícil de mensurar monetariamente. E que às vezes a maioria das pessoas não dão valor a isso. Porque às vezes acha assim, é obrigação, é isso mesmo. Tá no nosso trabalho, mas tem gente que faz de uma maneira, tem gente que faz de outra, são maneiras diferentes de fazer. Então, esse é a diferencial do trabalho de cada administradora. E tem uma questão também que e eu sempre alerto o síndico sobre isso, enquanto síndica profissional e também especialista em direito condominial, eu falo o seguinte, existem serviços que as administradoras não podem prestar. E existem muitas administradoras que colocam aquilo tudo no pacote. E amarra, né? Venda casada. E aí? Por exemplo, a questão, por exemplo, de serviços advocatícios. Quando eu falei que eu tenho um setor jurídico, ele faz a notificação para mim, para eu não... Porque o síndico solicita a notificação. Então, eu redijo a notificação. E esse é, inclusive, o papel da administradora. Isso. Então, eu tenho um advogado meu para poder fazer as minhas notificações, para poder enviar para o senhor. Mas, por exemplo, se eu tiver que fazer algum serviço jurídico para o condomínio, eu não faço. Por quê? Porque isso é venda casada. E é proibido por lei, inclusive. E a maioria dos administradoras fazem venda casada com serviço jurídico. O condomínio ele tem que contratar um advogado exclusivo deles, escolhido por ele, e não um serviço da administradora. A administradora não presta serviço jurídico. A administradora presta serviço, portanto, que é administradora. Ela faz a parte administrativa e não jurídica. Então, a gente dá um respaldo pelo conhecimento, né, daquilo que é falar, mas é uma coisa mais orientada para o síndico. Mas não é um serviço jurídico que você faz. A administradora ela não pode prestar serviço jurídico. Inclusive, não é permitido por lei. E a maioria das administradoras, inclusive aqui em Valadares, também prestam serviço jurídico. E, igual você falou, e é uma venda casada. Está incluído ali. E é difícil se manter quando as regras do jogo não são respeitadas? Não é fácil. Eu falo que, assim, é uma luta que a gente vence todo dia. A gente tem que acordar de manhã e cada dia que passa aparece uma coisa diferente, alguém querendo te derrubar, passar a perna. Mas quando você tem um trabalho bem feito, você tem um alicerce, e eu falo isso com muitos meus funcionários, os valores da gente, a transparência, a honestidade, tá ali próximo ao síndico. É claro que vou falar, a gente não erra, porque nós somos seres humanos. Mas as pessoas percebem que se eu errar não é por má intenção. É uma falha que nós vamos corrigir. E eu falo que, assim, a gente tem que ter humildade. Reis, a primeira coisa que eu chego, aconteceu isso, vamos consertar, eu tenho essa solução. E se eu tiver errado comigo, eu vou arcar com aquele custo do erro que a gente teve. Então, não é fácil você estar ali no meio, onde você tem a concorrência que não está no mesmo pensamento que o seu. Mas quando você faz um trabalho legal, assim, a grande maioria, tem gente que não dá valor, mas a grande maioria percebe isso. Mas e como que os síndicos e os moradores podem ajudar a nivelar para cima esse tipo de prestação de serviço? Por quê? Porque é tudo muito legal e tudo, mas quem faz... No papel é tudo fácil, né? Pois é, mas quem faz ruim, o síndico não percebe que a administradora pode trazer um problema sério para ele. Enorme. Grande. Como que você acha que poderia acontecer para que eles enxergassem isso? Qual que é a contribuição do morador e do síndico
do trabalho de empresas sérias? Eu acho que não só para empresa séria, mas para poder melhorar a vida do dia a dia do condomínio, é participar mais. Eu acho que os síndicos, eles têm que estar mais presentes ali na administração. Então, por exemplo, estar entendendo realmente o que está na prestação de conta, para onde que foi, como que foi feita a conta, para onde que foi o dinheiro, como é que foi aplicado aquele dinheiro. Ele está mais presente no dia a dia. O conselho também, como você falou, participar mais ativamente dali é para ajudar o síndico. O conselho, como o próprio nome diz, ele aconselha. Então, participar mais do síndico, aconselhando mais o síndico do dia a dia do condomínio. E os moradores, como? Você está atendendo, acompanhando a prestação de conta. As administradoras hoje, vocês têm aplicativo, tem tudo muito fácil na mão para você acompanhar. Então, acompanhar a prestação, tirou dúvida. Eu falo que é o seguinte, a nossa obrigação é prestar conta. Então, em momento algum, a gente acha ruim do morador entrar em contato com a gente e questionar algo. É claro que o ruim é quando a pessoa questiona de uma maneira bruta, com falta de educação, já acusando você de alguma coisa, isso é muito chato. Agora, a pessoa que está ali para poder tirar uma dúvida, poder esclarecer, isso é muito válido, por isso que respalda o trabalho que a gente faz. Então, a maneira como a pessoa vai ver como a administradora é séria é quando você liga para lá, vai tirar uma dúvida e aquela dúvida é esclarecida. Daquela transparência em relação ao que acontece no dia a dia do condomínio. Porque a administradora tem que ser transparente. Ela não trabalha para o síndico, ela trabalha para o condomínio, né? É claro que o relacionamento nosso com o síndico ele é mais próximo, mas a administradora não administra para o síndico, ela administra para o condomínio inteiro. Então a gente presta conta para o síndico ali no dia a dia, mas qualquer condomínio é direito dele chegar, ligar ou ir na administradora. Não estou entendendo. E tem coisas que às vezes eu falo assim, vem aqui pra gente poder te explicar, porque às vezes por WhatsApp, por telefone, você não consegue, né? Então assim, vem aqui, conhece o nosso espaço, venha conhecer a nossa sede e aí nós vamos tirar suas dúvidas aqui. Existem alguns fatores que fogem completamente ao controle da administradora e do síndico? Mas em que sentido? Assim, da administradora, se for um síndico que ele toma uma decisão, e já aconteceu, de tomar uma decisão e não consultar a administradora e ser uma decisão equivocada, como é que a gente vai fazer? Porque ele tem autonomia. Eu não tenho como passar... A administradora, ela presta serviço, né? Então, ela não passa por cima do síndico. O síndico está acima dela. Então, já aconteceu de síndico tomar alguma decisão equivocada que prejudicou o condomínio sem consultar a administradora. Se tivesse consultado, a gente, não vamos por esse caminho aqui não, vamos por esse. Né? E aí o condomínio poderia ter ido por uma linha mais fácil e ter que passar por um caminho mais difícil. Então, assim, eu acho que é importante, quando o síndico ele tem um conhecimento grande, ok, ele tem total autonomia e ele é o responsável por tomar as decisões. Agora, pintou uma dúvida, nós estamos ali para poder conversar. Não quer saber que a gente sabe tudo também, não. Tem coisas que eu vou achar, peraí que eu tenho que consultar. Peraí que isso não aconteceu ainda até hoje. Nesses 18 anos eu nunca tive esse episódio. Deixa eu consultar os universitários aí para poder ver como é que a gente pode resolver esse problema. Porque a gente também não sabe tudo. Mas eu acho que quando você tem 2, 3 cabeças pensando, a decisão ela é mais acertada, vamos falar assim. Na verdade, a administradora ela é o braço direito do síndico. Então, auxilia. os dois, ela não está acima do síndico. Não. Mas também o síndico não pode se achar que está por contratar uma administradora, ele é que sabe tudo. E a gente tem essa resistência, né? E hoje as leis mudaram, tem muita coisa. Sim. E é a questão, principalmente o orgânico, né? Que às vezes não consegue entender como é que funciona o contexto, ele acaba enfiando o pé pela mão. Sim. Porque às vezes está acostumado, às vezes é empresário, está acostumado a tomar conta da empresa dele. E quando a coisa é da gente, você assume o risco seu. Quando eu condomínio, eu falo, não vale a pena você assumir um risco na coletividade, porque o condomínio não é de uma pessoa, é de vários. Aí você faz a coisa com a intenção de ajudar. Até hoje, graças a Deus, eu não tive nenhum com a intenção ruim. A intenção é ajudar, mas às vezes é uma decisão equivocada, que pode gerar um problema. Se não gerar o problema, todo mundo ri. Agora, se der um problema, todo mundo vai em cima de você. Então, para que você vai correr o risco? Não vale a pena o síndico assumir uma responsabilidade de uma decisão que talvez não seja a mais acertada, querendo às vezes só ajudar. Falei, olha, a gente ajuda quando tá tudo certinho. Se há alguma possibilidade de algo dar errado, não vamos fazer, não. Leva pra Assembleia, então. Não decide sozinho, não. Porque senão depois a responsabilidade vai cair sobre você. Porque existe o limite, né? Sim. Do síndico. Tem decisões que são dele, da seara administrativa. Sim. Agora tem outras que... Só a Assembleia decide. Só a Assembleia. Isso. Mas às vezes o síndico, ele centraliza e justamente o síndico quer ser bonzinho e não tem a maldade que precisa. Isso aí. As leis hoje estão muito dinâmicas e mais interessante, as pessoas hoje têm muito acesso à informação. Sim, hoje o funcionário tem, o prestador de serviço tem, o morador tem. Antigamente
antigamente o morador não tinha conhecimento nenhum sobre lei de condomínio. Hoje você vê a grande maioria. Se ele não tem, ele procura ali no chat PT, no Gemini, e eles dão informação para você. Então hoje a informação está mais presente na vida das pessoas. Então as pessoas estão mais informadas. Então não dá para você tomar uma decisão achando, isso aqui a pessoa não entende. Não, eu acho que você tem que ser, e é o que eu prezo muito lá no administrador, eu falo, a transparência. A coisa correta para você fazer, você nunca vai ser penalizado por isso. Tem pessoas que não vão entender, vai ficar chateado um momento, mas depois ele vai enxergar que aquilo foi a melhor decisão. Eu sempre bato na tecla, falo, olha, não, às vezes o síndico não pode fazer isso. Mas não tem problema sim, aqui eu não vou deixar, eu acho que você não tem que fazer. E eu tento convencer até ele mudar de ideia. E o custo do condomínio não é apenas um número. Ele reflete escolhas, gestão e principalmente responsabilidade coletiva. Eu sou Cleuzane Lotti, você está no Morar 360 e hoje nós conversamos aqui com a administradora de condomínios, Núbia Costa. Um forte abraço e te encontro no próximo programa.